Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho da Casa do Caminho. A Casa do Caminho fica na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, São Paulo, Brasil. Este momento é um momento bastante especial e convido a todos que prestem bem atenção, se concentrem neste momento do Evangelho. Nós vamos ouvir as reflexões que hoje serão trazidas pelo Rogério e é o momento de nos aproximarmos dos ensinamentos de nosso querido Mestre. Eu convido a todos para prestar atenção na respiração, para ir se harmonizando, se concentrando neste momento. Respirando profundamente, lentamente. Vislumbramos a figura do nosso querido Mestre Jesus, com o seu sorriso meigo, de braços abertos. Do nosso lado, feliz, porque escolhemos agora ouvir seus ensinamentos. Que essas reflexões possam nos acompanhar no dia a dia, quando escolhemos as palavras para nos dirigirmos ao próximo, às pessoas ao nosso redor. Mais uma vez, prestamos atenção na respiração. Itaporã, mentor da Casa do Caminho, esteja conosco, ampliando a nossa percepção e na certeza de que Jesus está sempre conosco, nos acompanhando, nos intuindo e nos mostrando o verdadeiro caminho da evolução. Um bom Evangelho, que assim seja. Olá, queridos amigos e queridas amigas. É com muita alegria que nós nos reunimos uma vez mais em torno dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos da nossa doutrina espírita. E com Jesus conosco, pedimos que Ele nos envolva em muita paz. Os evangelistas Mateus, Lucas e Marcos descrevem de forma semelhante que Jesus, já no final da sua passagem pelo planeta Terra, cerca de 2 dias antes do início das celebrações da Páscoa Judaica, antes de todos os acontecimentos da sua prisão, julgamento, condenação, Jesus saía do templo de Jerusalém, quando seus discípulos se acercaram dele e começaram a lhe mostrar, encantados, a estrutura do templo, as pedras formosas que formavam aquele templo. E Jesus, então, naquela ocasião, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Isso deixou os seus discípulos muito intrigados. Mais tarde, já assentado no Monte das Oliveiras, onde Jesus podia ter uma visão de toda a Jerusalém, seus discípulos vieram ter com ele, e então, não se contendo, lhe perguntaram: quando todas essas coisas que eles anunciavam iriam acontecer? Quando seriam os sinais da sua volta, da volta do Mestre,
da chegada do reino dos céus. Jesus, então, começou a discursar o que convencionou-se chamar de seu sermão profético, no qual ele falou das diversas tribulações pelas quais a humanidade passaria. Jesus pinta um quadro com tintas bastante fortes para impressionar os seus discípulos e também para trazer um senso de urgência a eles e também a todos nós das mudanças que são necessárias. Haverá inicialmente a predição, Jesus faz a predição de calamidades, a luta entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Parece até um pouco com os nossos tempos atuais. Em um segundo momento, porém, virá difusão por toda a terra do Evangelho, mas do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva, o Evangelho redivivo. Depois, o reinado do bem, o reinado da paz e da fraternidade entre todos os povos. E para consolidar bem o seu ensinamento, caracterizando os sinais que definem essa era de transição e a regeneração, Jesus se utiliza de uma alegoria, uma parábola, comparando os sinais de transformação que ocorrem em uma figueira, em razão das mudanças climáticas, com o processo de renovação espiritual, que cedo ou tarde alcançará a todos nós. Jesus então disse: aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma vós, quando vir de todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo, que esta geração não passará, sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Essa parábola, ela é conhecida como a parábola da figueira em vegetação. E é o tema do nosso evangelho de hoje, que foi extraído do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Schutel. Nesse texto, Karl nos traz que a figueira, ela era na Palestina uma das árvores de maior valor. O figo, ele constitui um dos produtos mais importantes, ao lado do trigo, da cevada, do centeio, da azeitona, da amêndoa. Essa árvore, ela não é uma árvore de ano inteiro. Então, ao aproximar-se o verão, os brotos das suas folhas começam a brotar, começam a aparecer, caracterizando assim a mudança da estação. Fazendo uma analogia, o inverno, então, seria aquele momento em que as árvores estão ali contidas, representando um período, talvez, de tribulações. Inicia-se a primavera, onde as folhagens começam a voltar. E quando o seu ramo se torna tenro e as folhas brotam, o verão está próximo. O verão, nessa parábola de Jesus, ele representa a abertura de cada um dos nossos corações às leis divinas. Lucas, no seu texto, ele diz que nessa ocasião o reino de Deus estará próximo. O verão, ele traz luz, ele traz calor.
A abertura do nosso coração vai trazer essa iluminação, essa luz do Cristo, o calor para promover a vida em abundância. Interessante também notar que Jesus utiliza o exemplo do figo, por uma característica muito especial deste. O figo, ele não é tido como um fruto. Na botânica, disse que o figo ele é um cicônio. O cicônio ele pode ser definido como uma infrutescência, no qual as flores e os frutos eles crescem lado a lado para dentro. Então, esse exemplo que Jesus usa também do figo, ele possui um simbolismo importante, porque ele tem como significado esse florescimento interior de cada um de nós, esse florescimento interior das nossas qualidades morais e espirituais. Nesse período, então, de transformação, é necessário florescer por dentro. Florescer por dentro, para em seguida poder fazer o bem ao próximo. A transformação que nós vemos e que anuncia Jesus, ela faz parte das leis divinas. Os próprios benfeitores espirituais nos ensinam que é preciso que tudo passe por uma transformação e que a transformação tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Mas essa transformação que Jesus anuncia, ela não se dá e nem se dará da noite para o dia. Talvez porque a natureza, o universo, a nossa evolução não dê saltos. Talvez porque essa transformação prometida, ela tenha uma característica diferente. Ou talvez sejam os dois. Sim, a evolução ela é progressiva, ela não apresenta saltos. No livro Obras Póstumas, nós temos um extenso diálogo de Kardec com o Espírito da Verdade, em que este afirma que nada ocorre bruscamente. Tudo é longamente preparado por acontecimentos parciais. Podemos, então, dizer que os tempos são chegados, como tantas vezes ouvimos falar, sem que isso signifique que as coisas vão acontecer amanhã. Significa unicamente que nós nos encontramos no período exato em que as coisas se verificarão. E sobre a característica dessa transformação que Jesus anuncia, é fato que a transformação que se aproxima, ou talvez a que nós já estejamos vivendo, ela é muito antes moral do que material. Todos nós percebemos que a ciência, a tecnologia, elas avançaram muito nos últimos tempos e continuarão avançando e revolucionando o mundo. Quem vivenciou a década de 80, lembra do que o que hoje nós temos num aparelho de celular estava distribuído em vários outros equipamentos pela casa. Hoje o celular faz tudo, é portátil e algumas vezes, talvez raras vezes, ele pode fazer até ligações. Nós temos uma evolução muito grande na ciência, os novos medicamentos, novos tratamentos para doenças que antigamente eram tidas como mortais, cirurgias que são pouco invasivas. Hoje em dia, nesse momento em que nós vivemos, o quão rapidamente nós avançamos com o desenvolvimento das vacinas, o que seria algo inimaginável há poucos anos atrás. Mas também a ciência avança, mas o coração e o amor têm que caminhar também, unidos à ciência. O momento agora, então, é dessa revolução moral, de fazer com que o nosso planeta, que a nossa atmosfera que envolve o nosso planeta evolua também em termos morais.
Por isso que talvez nós estamos vendo todas essas crises, elas são, de certa forma, esperadas. Como se o planeta estivesse abrindo as janelas para que entrasse ares novos e deixando sair dessa sua atmosfera o ar que já está viciado. A própria pandemia, de novo, nos ensinando, nos trazendo reflexões novas, afetando a todos com seu impacto global e nos trazendo uma ideia de quanto nós somos iguais, independente das nossas etnias, gêneros, títulos, posses. Somos todos espíritos, criados pelo mesmo Pai, simples e ignorantes. O que nos diferencia, talvez? O tempo. Jesus disse no sermão profético: então muitos sucumbirão, haverá traições e guerras, e surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Podemos e talvez devamos mudar o nosso foco. Na parábola da figueira, Jesus diz que só o Pai sabe o tempo correto. Quanto à data e hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Isso porque o Pai nos deu o livre-arbítrio. E por meio do livre-arbítrio, cada um de nós, cada espírito é responsável por suas escolhas. Com isso, o reino de Deus será implantado em cada coração ao compasso da decisão de cada um de nós. Da mesma forma que a figueira só produzirá o seu fruto quando se avizinha o verão, cada um de nós, o espírito, só produzirá no momento certo, depois de ter incorporado os valores morais necessários. São as conquistas que irão produzir os frutos do bem, e as quais nos capacitarão a nos transformarmos em auxiliares do Pai. Como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, porque nós somos os cooperadores de Deus. A transformação do planeta vem, portanto, através da nossa transformação. Os benfeitores espirituais, eles orientam que é importante não perder esta oportunidade de melhoria concedida por Jesus. Emmanuel nos incentiva, dizendo para retirarmos de cada um de nós os excessos das nossas satisfações egoísticas. Que não deixemos, não relaxemos do nosso dever. E também nos afastemos, ou afastemos as mesquinharias que nos envolvem. E dessa forma nós nos estaremos preparando para essa sublime transformação. É o início do reinado do Espírito sobre a matéria. Tomando como exemplo o Templo de Jerusalém, Jesus fez com que seus discípulos vissem que todas essas pompas luxuosas, elas acabam adormecendo o espírito, aniquilando o sentimento, nos distraindo dos nossos deveres para com Deus e com o próximo, nos impedindo que nós cumpramos os nossos deveres evangélicos. A parábola da figueira, então, uma exortação a esse trabalho de burilamento interior, a vigilância e a observância dos sinais dos tempos. Porque, como foi dito, o Filho do Homem virá, e o momento é o momento em que ninguém o espera.
São Luís, no livro dos Espíritos, ele reafirma também que os homens são responsáveis por toda a regeneração do planeta. Ele nos abre os olhos para essa necessidade do nosso autoaprimoramento. Nós não podemos continuar cobrando do externo sem que cada um de nós cumpra a nossa parte. Se cada um de nós iniciarmos um plantio, certamente haveremos mais tarde de conseguir uma grande colheita. O Mahatma Gandhi, ele tem uma frase célebre que lhe é atribuída, que ele diz que seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, se desejamos um mundo fraterno, sejamos fraternos. Se desejamos um mundo gentil, sejamos gentis. Se desejamos um mundo amoroso, sejamos amorosos. Agora, para que toda essa transformação ocorra, nós precisamos de duas coisas fundamentais. Um modelo, um guia, algo ou alguém em que nós possamos nos espelhar. E um roteiro, um processo, um procedimento, um manual para nos ajudar a levar até lá. Quem seria esse nosso modelo nessa transformação? E nós vamos encontrar essa resposta de uma forma muito simples, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando perguntados sobre qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta é a mais simples, direta e relevante. Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. O roteiro, o seu evangelho, o nosso manual de instruções para a vida. E para fazer essa transformação, novamente, Emmanuel, no livro Rumo Certo, ele nos ensina que não é razoável exigirmos de nós transformações assim súbitas, intempestivas. Ele nos esclarece que será claramente possível nós nos melhorarmos com mais urgência e segurança se nós adotarmos a prática de permanecermos um tanto mais com Jesus a cada dia. Então, quando problemas difíceis, intrincados surgirem e que nos convidam a soluções inadiáveis, se nós tivermos de sentimentos interligados um pouco mais com Cristo, nós aprenderemos a ceder mais de nós, sem qualquer obstáculo, apagando questões que nos tragam perturbação e discórdia. Frente a ofensas, a desacatos, que nos impulsione ao revide, se nós recebermos essas ofensas um tanto mais com Jesus em nossas atitudes e respostas, todas essas expressões de desapreço elas serão dissolvidas nas fontes da compreensão e da tolerância. Frente a companheiros que se fazem difíceis, se nós os acolhemos, se nós os ajudamos com os seus obstáculos, um tanto mais com Jesus, em breve eles se transformarão em colaboradores valiosos. E se nós encontramos desencantos na nossa experiência, no nosso caminho, se nós o aceitarmos um tanto novamente mais com Jesus, logo esses desencantos se transformarão em lições e bênçãos, que passaremos a agradecer à sabedoria da vida. E ele segue dizendo que em casa, no grupo de trabalho, na vida social, na profissão, no ideal, na via pública,
experimentemos sentir, pensar, falar e agir um tanto mais com o Cristo. E observemos os resultados. Pouco a pouco, nós perceberemos que o Senhor não nos pede prodígios, não nos pede transformação imediata ou espetáculos de grandeza, mas sim que nos apliquemos ao bem, de modo a caminhar com Ele, passo a passo, na edificação da nossa própria paz. Pratiquemos, então, essa regra da ascensão espiritual segura, verdadeira, como diz Emmanuel, sempre um tanto menos com os nossos pontos de vista. E, cada dia mais, sempre um tanto mais com Jesus. E para concluir as nossas reflexões, Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Porque toda a matéria, e aqui o céu e a terra, eles representam a materialidade, toda a matéria, ela é transitória. E as palavras de Jesus são perenes. Como disse Kardec, elas são verdadeiras em todos os tempos. O código moral de Jesus será eterno, porque ele consagra as condições do bem, que conduz o homem ao seu destino eterno. É o nosso manual de instruções. Nos esforcemos, então, para jamais esquecermos as palavras consoladoras de Jesus. São palavras que traduzem a promessa do Cristo a respeito dos dias futuros que nos aguardam, depois de concluído todo o processo de transição. Igual a figueira, deixemos o inverno das tribulações passar, confiantes na misericórdia do Pai. E com o verão se acercando, que os nossos frutos floresçam, iluminados pela luz e pelo calor, pela luz do Cristo e pelo calor da vida em abundância. Muito obrigado, muita paz. E agora, harmonizados e gratos pelos ensinamentos recebidos com a nossa palestra, então é chegado o momento das nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pela força do nosso pensamento elevado. E assim convidamos a todos e a todas para respirar calma e profundamente. E assim vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. E em especial, nesse momento que atravessamos, aos profissionais da saúde e todas as áreas relacionadas. Vibremos muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. E compaixão para aqueles que não estão ainda no caminho do bem. Vibremos amparo e proteção às crianças e aos idosos, e discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade,
em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, estejam encarnados ou desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem, perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, e assim nós chegamos ao momento do nosso passe. E nós vamos assistir agora um vídeo que vai ajudar nas nossas mentalizações. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus,
Sinta a energia divina penetrando do alto de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. E assim, chegamos ao final do nosso Evangelho, agradecidos por todas as bênçãos que recebemos, por tantas ideias que iluminam o nosso espírito, que nós podemos levar para o nosso dia a dia, para os nossos lares, para todos os relacionamentos que nós temos. Que nós possamos agradecer por tudo o que aqui recebemos e que nos foi trazido por Itaporã e sua equipe, que preparou o ambiente para que nós pudéssemos realizar esse Evangelho de hoje. Muita paz a todas e todos, uma ótima semana e graças a Deus e a Jesus. Que assim possa ser. Até a próxima. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br, clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.